Evangelho de Lucas 16, dos versículos 19 até o 31. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças, nós te pedimos misericórdia, nós te imploramos a tua presença, o teu poder, e nós desejamos fazer e pregar tão somente a tua vontade. Queremos ser instrumentos do Senhor nessa noite. Esconda-nos atrás da tua cruz e fala aos nossos corações poderosamente. É o que oramos a ti por meio de Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Leia comigo de forma alternada o texto que diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Porque tem 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Palavra do Senhor. Pode tomar seu assento. Alguém, por favor, aumenta, por favor, aqui a temperatura do ar-condicionado, por favor. Nós estamos pregando já desde o início do ano no Evangelho de Lucas. E uma das principais finalidades disso é que nós precisamos conhecer o ministério terreno de Jesus. Nós precisamos conhecer como pensava o próprio Cristo. Nós precisamos conhecer o nosso mestre. Nós não podemos servir a Jesus sem termos o conhecimento profundo do que ele fez, de como ele agia, de como ele pensava. Não há outra fonte para falar da vida de Jesus senão o Evangelho. Eu costumo falar aqui que cada um dos evangelhos conta uma história dentro de uma perspectiva sobre o mesmo ministério de Jesus.
E ao contar cada um dos evangelistas de forma diferente, em ângulos diferentes, de forma completamente distinta, por vezes, sobre a história e o ministério, as ações de Jesus, isso traz riqueza e profundidade do nosso conhecimento a respeito do nosso mestre. E de forma muito interessante, nós temos um texto cujo tema eu nomeio o seguinte: o rico e Lázaro, a grande inversão. O rico e o Lázaro, a grande inversão. Porque é isso que acontece aqui no texto, uma grande inversão de papéis que acontece na vida do rico e de Lázaro. Antes, porém, de falar sobre esse texto, eu quero lembrar e falar para os noveleiros aqui, que veem novela, que gostam de novela, sabe, que essa semana lá na novela, por acaso eu vi que a novela essa semana, né, Ivani? Essa semana o Alexandre morreu. Na novela da tarde. Só que vê novela da tarde. A viagem, a novela. Na novela da tarde, o Alexandre morreu. E daqui em diante, eu vi os anúncios, as chamadas na televisão, falando que agora a novela vai pegar fogo, porque ele vai ficar atormentando todo mundo que fez mal a ele enquanto ele estava vivo. Então ele vai começar. Não fica com essa cara para mim de que não vê novela, não, porque brasileiro que não vê novela, nunca viu novela, está de brincadeira. Com certeza, em algum momento você viu a novela, ou pelo menos a reportagem passando lá. E não vem com essa história de que não vê TV aberta, não vem não, porque acontece de ver a novela, de ver o repórter, você acaba vendo. E eu achei interessante, porque a gente vai pregar sobre esse texto, e não foi absolutamente nada planejado. Mas esse texto é esclarecedor para nos mostrar a grande inversão. E para a gente entender como acontecem as coisas. Porque algumas pessoas podem ter uma compreensão de que exatamente é assim que acontece. Né? Já ouviu falar, às vezes brincando, a gente fala, quando a gente vê alguém que morreu e não gostava de uma outra pessoa, e a outra pessoa aparece, ou então alguém diz, olha, eu vou morrer, mas vou puxar teu pé depois. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, depois de morto, vou perseguir. Se eu morrer, minha esposa arrumar outro marido rapidinho, eu vou voltar para perturbar ela, não vou deixar ela em paz, não. Curtindo a minha aposentadoria, numa boa, não vou deixar, não. A gente vê essas brincadeiras, e essas brincadeiras, elas refletem uma concepção equivocada de como acontece depois que nós morremos, de como as coisas acontecem. E esse texto, para nós, mesmo sendo uma parábola, é esclarecedor, porque as parábolas, elas não são exatamente igual ao fato, mas elas trazem claramente uma mensagem, um princípio que é completamente verdadeiro e pode ser aplicado à nossa vida. E por isso que eu estou falando de uma grande inversão. Qual é a história que nós temos aqui no texto? Essa parábola é contada por Jesus, não é para descrever o céu e o inferno, mas nos traz uma clareza do destino de Lázaro e do rico. E aí eu começo dizendo e pensando com você, por que esse texto é importante para nós hoje? Observe comigo que eu vou voltar ao texto porque nós precisamos dele. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Então a primeira descrição, o primeiro ato de Jesus aqui é descrever o rico. É descrever a vida do rico. Como vivia o rico. Como vivia o rico? O rico vivia coberto de púrpura, ele
estava coberto de linho finíssimo. Ele tinha diariamente banquete e se banqueteava. O rico vivia esbanjando, o rico vivia completamente farto, cheio de poder e de influência, porque quem tem dinheiro nesse país e na antiguidade vive ostentando como se jamais fosse julgado ou tivesse que prestar contas a quem quer que seja. O rico, possivelmente, se fôssemos trazer para a nossa realidade hoje, picanha é coisa barata. Picanha, para quê? O rico vivia, segundo o texto, um banquete diário, todos os dias, diz o texto. Mas é interessante que púrpura e linho fino eram roupas mais caras que se podia ter na antiguidade. Só quem usava eram os reis, os sumos sacerdotes, a elite abastada. Ter esse tipo de roupa significava prestígio, significava poder, significava autoridade. Esse rico não era um rico humilde. E quando Jesus fala aqui do rico, começa a ironia da própria fala de Jesus e do evangelista, porque é interessante que mesmo descrevendo o rico, Jesus não dá nome para o rico. O rico não tem nome, o rico não tem identidade, ele só é um rico. Quem tem nome é Lázaro. Lázaro tem um nome. O rico não tem nome, o rico é só mais um rico. Mas a história do rico demonstra não uma condenação de Jesus à riqueza, não uma condenação a Jesus à vida abastada. Não, Jesus está condenando a indiferença do rico. Veja como o texto prossegue. O texto diz então que o rico todos os dias se banqueteava esplendidamente. Ele comia, bebia de forma desenfreada todos os dias. E o pobre? E Lázaro, que é descrito aqui no texto? Havia também certo mendigo chamado Lázaro. Lázaro não é só mendigo. Lázaro também, além de mendigo, é alguém que está coberto de chagas, de lepra. E o que acontece com Lázaro? Lázaro está coberto de chagas e ele está vivendo aonde? Na porta do rico. Olha como Jesus constrói a história. Jesus constrói a história mostrando, aqui está o rico. Ele vive banhado de ouro, de púrpura, de roupas caras. Ele mora na melhor casa, ele tem banquetes diários, ele faz o que tem vontade, ele tem serviçais à sua disposição, ele tem autoridade sobre os seus empregados, ele manda e desmanda. E aqui está o homem Lázaro. Lázaro, o pobre, que é mendigo. Aliás, é interessante porque o nome de Lázaro parece uma ironia, porque o nome de Lázaro significa Deus é minha ajuda. Deus é a minha ajuda. E ele é o mendigo que está coberto de feridas, leprosas, de úlcera, numa condição de sofrimento, de isolamento social, porque apesar de estar na porta do rico, a cultura judaica bania os leprosos. Não se sabe por que ele é permitido ficar na porta do rico, incomodando o rico. É interessante que o texto diz que, versículo 21, desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes a úlcera, os machucados. Desculpa os pais de pet, mas na antiguidade, os cães eram animais nojentos, animais repugnantes. Os cães
eram tratados como animais que deveriam manter a distância total do ser humano. É por isso que no livro do Apocalipse diz: ficarão de fora os cães. A comparação, o xingamento que denota aqueles que vão perecer e vão ficar na alienação total de Deus por toda a eternidade, são chamados de cães. Os cães que lambem as feridas de Lázaro não são os bonitinhos, cãozinho, lindinho, que você dorme com ele, que você abraça ele, que você cuida dele. Não era o gatinho seu que você ama, não. Eram cães nojentos que a cultura bania, e um judeu jamais traria para perto de si um cão. Então aqui nós estamos vendo uma descrição de uma cena que nós já conhecemos, mas eu preciso fazer você lembrar dos detalhes dela para você compreender a mensagem que está dentro desse texto. Ambos viviam um ao lado do outro, porque o texto diz que o homem Lázaro vivia na porta do homem rico. Eles estão próximos um do outro, são vizinhos, estão juntos, cada um vivendo um tipo de vida. Mas a grande inversão acontece porque quando chega a hora da morte, quando chega a hora da decisão, a hora do juízo de Deus, a hora que Deus chama cada um deles e que cada um tem que prestar conta sobre os seus atos. E aí eu quero dizer a você, antes de passar para a próxima parte, é que na morte, quando a morte chega, não adianta que nós não vamos ter como fugir de Deus. Você pode passar toda a sua vida tentando fugir de Deus e tentando se esconder de Deus, ou tentando fazer de contas que Deus não existe. Mas uma hora, e vai ser a hora derradeira para todos nós vamos ter que enfrentar essa realidade da morte. Ela não vai fazer concessões para você. Ela vai chegar em algum momento, e falar disso não deveria ser um problema para nós. Nós não deveríamos ter problema de falar da morte. Nós não deveríamos ter problema de refletir sobre ela. E o texto nos chama a uma reflexão sobre a morte, apontando para a cena que está diante de nós. A cena do homem rico, poderoso, que se banqueteia, que tem roupas caras, que tem todo o poder sobre os outros. E aqui, também do lado dele, um homem chamado Lázaro, cujo nome é Deus é minha ajuda, e que mendiga, e que é banido, e que está comendo migalhas, e que não tem absolutamente nada. Mas ambos, diz o texto, há uma virada, há uma mudança. No versículo 22 diz assim: aconteceu de morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Veja comigo, preste atenção no que eu vou falar com você. Morreu o mendigo, porque a morte não privilegia o rico. Na hora da morte morre o rico e morre Lázaro. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Você não vai levar os seus bens para onde você vai. Daqui a 50 anos, a maioria de nós não estará aqui. A maioria de nós, daqui a 50 anos, não vai mais estar aqui. Ou porque Jesus voltou, ou porque nós já teremos partido para encontrar-se com Ele. Você e eu passamos, por vezes, o nosso tempo e a nossa história gastando tudo o que temos, toda a energia que nós temos para vivermos de forma regalada, cheia de bens, cheia de fartura, achando que a vida resume-se a esses poucos anos que todos nós teremos. Chega a hora da morte, a separação é feita, porque a separação não é feita depois da morte. Depois da morte não há como alterar o nosso destino final.
Olha para mim, presta atenção no que eu vou dizer para você. Escute bem, guarde no seu coração. Todas as decisões e as escolhas que nós fazemos nesta vida. Não há como mudar o nosso estado após a morte. Não há como alterar. Não adianta fazer missa de 7º dia. Não adianta apelar para o poder do Papa. Não adianta fazer sessões de mediunidade. Não adianta consultar os mortos. Não adianta buscar conhecer o que acontece depois desta vida. Está muito claro nesse texto que nós não iremos ter nenhum contato com aqueles que já partiram. Eles estão numa realidade que nos separa. Não há como termos novamente acesso a essa realidade. Pelo contrário, as decisões, elas influem aqui. As decisões que tomamos aqui é que vão estabelecer o nosso destino final. Eu quero que você pare, e eu vou parar de falar, eu quero que você pense. Todos nós vamos ter que prestar contas a Deus. Você está pronto? Se for hoje, você está pronto? Não responda, só pense por alguns momentos. Pense por uns momentos se você está pronto para encontrar-se com o seu Criador. Pense por um momento se você tem paz ao dormir essa noite, de que se amanhã você não acordar, está tudo resolvido, está tudo em paz. Pense nisso. Muitos de nós não temos a oportunidade de, como alguns, de se preparar para o momento da morte, porque ela vem de forma repentina e por vezes sem marcar hora, sem fazer nenhum tipo de anúncio. Ela simplesmente chega, abruptamente acontece. Esse homem rico não teve a oportunidade, nem mesmo pobre, de planejar nada. O que acontece é que o homem mendigo é levado para o céu, para os anjos, para o seio de Abraão. O seio de Abraão aqui é uma metáfora da eternidade ao lado do Senhor. É preciso pensar por um momento que os anjos cumprem o papel de mensageiros de Deus. E eles levam Lázaro direto para o seio de Abraão, para a eternidade, para onde estão os santos. Pense comigo sobre isto, que esse texto nos ensina claramente que nós não perdemos a nossa identidade ao morrermos. Nós não nos perdemos no limbo. Nós não nos perdemos como pessoas, como indivíduos, as nossas histórias, as nossas memórias. Pelo contrário, o texto claramente diz que esse homem, Lázaro, é levado para o seio de Abraão. Abraão continua sendo Abraão. Abraão está lá na eternidade, nos céus, com Deus, com todos os santos que já partiram na eternidade. Está nas delícias eternas. Claramente, ele é o símbolo dessa comunhão eterna dos santos que estão já lá. Imediatamente a morte. Não tem purgatório, não tem missa, não tem de vagar por aí, não tem de voltar para atormentar ninguém, não tem de voltar para, de alguma forma, resolver problemas que não foram resolvidos nessa vida. Meu irmão, preste atenção, resolva todos os seus problemas enquanto a vida está pulsando. Não espere, porque não há como planejar. Então arrume a sua casa agora. Arrume as suas questões e resolva as suas questões, seja com quem for, já agora, essa semana. Põe a sua casa em ordem. Põe a sua casa em ordem, porque se o Senhor te chamar, a sua casa está em ordem. Resolva os seus problemas. Perdoe quem você precisa perdoar. Resolva as questões que estão pela metade. Pare de brincar com a vida achando que você a domina. Você não domina, nós não dominamos a vida. Inesperadamente, quando o texto diz sobre isso,
é para dizer o seguinte: a morte chega para todo mundo. Chegou para o rico e chegou para o mendigo. Agora, o resultado dessa morte que chega para o rico e para o mendigo é diferente. Enquanto um fez nesta vida as escolhas corretas, o outro deixou de fazer escolhas e de agir com misericórdia, e a sua condenação é exatamente por isso. Às vezes nós consideramos que pecado é uma ação. E aqui o texto mostra claramente que pecado também é uma falta de agir. O pecado aqui não é o que o rico fez. O pecado aqui não é a riqueza dele. Olha para mim, meus irmãos, em tempos de politização, pare com esse negócio. Deus não condena a riqueza. Deus condena a riqueza injusta, que é feita a partir da opressão dos mais pobres. Mas Deus não está contra a riqueza. Deus não está contra os ricos. Deus está contra o rico que ganha o seu poder e o seu dinheiro de forma ilícita. Deus não tem classe social. Deus não está lutando por um partido político, seja ele qual for. Deus se coloca do lado dos que agem com justiça. Então, o segundo ato desse texto é essa virada, essa inversão. Veja comigo. Morreu o mendigo, foi para o céu. Morreu o rico e foi para o inferno. Diz o texto, no inferno, veja comigo, versículo 23, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Olha um dado importante para a gente aí, meus irmãos. Esse homem rico era um homem religioso. Era um homem judeu. Estava dentro da aliança israelita. Vamos entender que israelita é todo o homem e toda mulher que serve e ama a Cristo. Todos os crentes em Cristo. O novo Israel é a igreja. A igreja de Cristo é o Israel de Deus. Não há privilégios mais para nenhuma nação específica. A única nação, o único povo a quem Deus ama e escolheu para si é a igreja. Cristo cumpriu na cruz e na ressurreição aquilo que o Israel terreno não foi capaz de cumprir. E ele fundou, estabeleceu a igreja de Cristo como sendo o verdadeiro Israel de Deus. Mas esse homem rico é israelita, é religioso. É um homem religioso que pede agora para que Lázaro possa vir ao seu encontro. Ele diz assim, olha, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a água e a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Veja comigo, esse homem rico, ele está no inferno em chamas, em tormento. Mas ele não perdeu a pose, não. Ele continua agindo como se fosse patrão. Lá do inferno, o infeliz diz: manda Lázaro. É Lázaro que tem que fazer o papel de serviçal. E tem que ir fazer e servi-lo. Porque ele entendia o mundo, entendia as coisas e as pessoas como servindo a ele. E o grande problema desse homem e do rico é quando ele pensa que tudo e todos estão ao seu serviço. Ele fala: manda Lázaro, manda Lázaro. Ele manda Lázaro porque ele acha que Lázaro pode ser um serviçal, por ser mendigo, porque durante toda a vida ele viveu na porta, jogado, comendo migalhas, o que sobrava. E aí está o pecado do homem rico, porque o pecado do homem rico, deste homem rico, não foi porque ele fez mal,
não foi porque ele roubou, o texto não diz que ele roubou, o texto não diz que ele matou, o texto não diz que ele adulterou, o texto só diz que o Lázaro passou a vida toda na porta dele, passando fome, na miséria, ele não fez absolutamente nada. O grande problema aqui, e talvez o nosso problema, não é o que nós fazemos, não são as ações que nós cometemos, porque nós somos religiosos, porque nós vamos à igreja, porque nós fazemos o que é bom. Às vezes o problema é aquilo que deixamos de fazer, é a nossa indiferença. O que separa um do outro não é a riqueza e não é a pobreza que distingue e que faz, olha, os pobres vão para o céu, os ricos vão para o inferno. Não é essa a mensagem do texto bíblico. A mensagem do texto bíblico é que o avarento, o insensível, o sem misericórdia, o que vê as pessoas como coisas, como pessoas que estão ao seu serviço particular, que essas pessoas é que se afastam de Deus, e por causa desse afastamento de Deus, é que vão colher como resultado para a sua vida futura o distanciamento e a alienação eterna. O problema do rico não é a sua riqueza, mas é como ele usou a sua riqueza durante a vida inteira, com indiferença para relação àqueles que necessitavam dele. A indiferença é que fez com que esse homem tivesse no abismo, na destruição, é que esse homem não tivesse e não recebesse de Deus nenhuma misericórdia, porque a sua vida estava selada. Diz o texto, ele clamando, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a água, a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então, meus irmãos, preste atenção, o problema não é a riqueza, o problema não é pobreza. Pobreza e riqueza são circunstâncias, são coisas temporárias que nós enfrentamos. Ninguém vai passar a vida inteira na pobreza. Se nesta vida você enfrenta bastante lutas, saiba que na vida eterna Deus irá honrá-lo, abençoá-lo e cuidar de você por toda a eternidade. Você não pode pensar que o seu estado nesta realidade desta vida vai se perpetuar até mesmo na eternidade nos céus, não. A grande inversão é que esse rico, vaidoso, orgulhoso, insensível, indiferente, foi para o inferno. Chegando lá, e aí a gente entra em uma outra questão importante, é que o texto diz assim, disse porém, a resposta de Abraão, disse porém Abraão, versículo 25, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. O que está sendo dito é o seguinte, olha, você, enquanto estava vivo, teve tudo do bom e do melhor. Agora você está sofrendo. E o inverso acontece com Lázaro. É por isso que é uma grande inversão. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, leiam comigo. De novo, vamos lá. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem. Não tem como passar, não tem como transitar, não tem como consultar. Não adianta ir na necromante, não adianta fazer bruxaria, não adianta fazer despacho, não adianta consultar os mortos. Os mortos não vão se comunicar com você. Não vão. Não adianta chorar
querendo que Deus abra uma concessão. Ele não vai. Você pode ter memórias afetivas que te levem a sempre lembrar das pessoas que já partiram, e você deve ter essas memórias afetivas e guardá-las todas no coração, mas não pense que você pode ultrapassar o limite. Não podem, nem os de lá para cá. Então não tem essa de haver intercâmbio entre o céu e o inferno, entre os mortos e os vivos. Está selado o nosso destino na hora da nossa morte. Amém? 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 Isso. Todos estão atentos. Isso é muito bom. Eu quero seguir então com o texto. O texto diz: então replicou. Então, o homem rico, ele insiste. Replicou então: pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então agora a perspectiva do rico continua o seguinte: olha, primeiro ele pede para Lázaro dar a ele um pouquinho de aguinha na boca para aliviar o tormento. Agora ele pede para que seja enviado alguém, me parece que é o próprio Lázaro, para enviar Lázaro para ir na casa dos irmãos, para que eles não vivam e não morram assim. Então já sabemos agora também que ele tinha 5 irmãos. Provavelmente as festas, os banquetes aconteciam em família. A família se reunia como uma família judaica tradicional, reunia-se, porque o texto diz que eles se reuniam todos os dias, e regaladamente comiam, bebiam, viviam de forma esplendorosa, a família toda, indiferente a tudo e a todos, indiferente, vivendo no seu mundo, olhando apenas para o seu próprio umbigo, só preocupados consigo mesmos, todos eles, não apenas o rico que é aqui apontado, mas seus irmãos também. Tanto é que ele sabe que o destino dos irmãos é o mesmo. Nunca se preocupou com a vida eterna. Seus irmãos nunca se preocuparam com a vida eterna. Nunca se preocuparam em ser piedosos. Nunca se preocuparam com o homem que estava na porta morrendo de fome. Agora, estando no outro lado, estando no tormento eterno, deseja que os seus irmãos mudem de vida e quer voltar ou enviar a outra pessoa para que possa resolver o problema. Então, o pai Abraão diz: não pode, não há como. E ele dá para a gente, não apenas para o rico, mas dá para nós também uma resposta muito clara de como que acontece a salvação, de como a salvação é possível, de como a salvação se torna uma realidade, de qual é o meio que as pessoas são salvas, qual é o meio que as pessoas alcançam a vida eterna. Como é que nós garantimos a nossa estada na eternidade ao lado de Abraão e de todos os santos que já partiram? Como é que a gente chega no céu? A gente já sabe que quando morre, ou vai para o céu, ou vai para o... Ou vai para o céu? Não tem conversa. Já sabemos disso. Pastor, mas isso é tão básico. Às vezes, o óbvio precisa ser lembrado. Muitos de nós ainda temos muita dúvida na cabeça. Nós não estamos, a partir da nossa morte, não estamos no sono, não estamos no estado intermediário, não estamos no purgatório. As criancinhas, quando morrem, não vão para um lugar especial de bebezinhos. Não tem céu de cães. Não tem. Os pais de pet, mais uma vez, aborrecidos comigo aqui hoje. Pelo menos a Bíblia não relata. Eu tenho que ser fiel à Bíblia. Mas o que eu estou dizendo para você, meu irmão? A clareza do testemunho bíblico. Nós não podemos ter dúvida. Nós não podemos ter dúvidas. Nós não podemos ter dúvida.
Nós não podemos ter dúvida daquilo que vai acontecer conosco se a nossa vida for então tirada e formos para a eternidade. O que acontece é que na mesma hora o Senhor abre os braços e nos recebe na eternidade, ou somos engolidos pelo inferno e pelas chamas eternas para sempre. Não tem uma outra verdade na Bíblia. É o que diz o livro do Apocalipse, que Satanás foi lançado no fogo eterno por toda a eternidade, vai queimar e vai penar, porque desobedeceu a Deus, porque entregou-se aos pecados e não se voltou, e se perdeu por toda a eternidade. Não há outra coisa. Acho que a gente precisa, viu, Jonas, presbítero Jonas, passar aquele filme Inferno em Chamas. Você viu, não viu? Com certeza, você viu, né? O Inferno em Chamas, esse filme. É um clássico dos anos 80. Vocês não viram o Inferno em Chamas? Era um filme que a gente via quando era criança. As tias da igreja colocavam a gente para ver o filme. As tias da igreja colocavam a gente para ver o filme Inferno em Chamas. Não saía ninguém sem se converter. No final, o pregador dizia: alguém quer aceitar a Cristo e ir para o céu? Alguém quer aceitar a Cristo e ir para o céu? Não tinha uma pessoa que não levantava na hora e dizia: eu quero, porque pintava-se claramente o que é o castigo eterno. Deus não criou o inferno para nós. Deus criou o inferno para o diabo, para os seus anjos. E nós precisamos entender que a salvação está disponível e que Cristo veio e morreu para que nenhum dos seus se perca. Nenhum. E Jesus vai fazer a obra de levar você para viver por toda a eternidade com Ele. Esse filme que eu disse pinta claramente qual é a realidade da eternidade para aqueles que não conhecem a Deus, porque nós estamos vivendo um cristianismo água com açúcar, que as pessoas ficam tentando justificar a Deus, tentando abrandar a ira de Deus, tentando fazer de Deus bonzinho demais, que Deus não julga, que Deus não vai lançar no inferno os maus, não vai julgar o pecado, não vai abominar e vai destruir Satanás. Não, a Bíblia diz claramente que haverá um juízo, haverá um juiz e haverá um fim. E que não há como escapar do julgamento de Deus. Então a sentença já foi dada e os maus e aqueles que não reconhecem a Cristo não poderão voltar. E o que nós fazemos para ser salvos? O Senhor disse, pastor, o Senhor disse que ia dizer, que ia falar, e não disse até aqui. Veja comigo o versículo 29. Então Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, respondeu-lhes: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Qual é o caminho para nós nos tornarmos filhos de Deus e gozarmos da eternidade com Ele nos céus? Ouça, Abraão diz: ouçam os profetas e Moisés. Qual era a Bíblia do Antigo Testamento? Qual era a Bíblia dos judeus? A Bíblia dos judeus era os profetas e Moisés. Então, quando o pai Abraão está dizendo para aquele rico que não haveria nenhum milagre, ninguém desceria para avisar seus irmãos, que se eles não ouvissem Moisés e se não ouvissem os profetas, o destino deles seria o mesmo.
O que precisamos ouvir é a palavra de Deus. Não é milagre, não é espetáculo, não é cura maravilhosa. Não, porque diante disso, do espetáculo, diante de uma ressurreição dos mortos, as pessoas são impactadas, elas mudam de vida temporariamente. Mas o que vai transformar o coração do homem por completo, arrancar o pecado, mudar a vida dessas pessoas, é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus. É por isso que ele diz, eles têm Moisés, ele tem os profetas. Ouçam, mesmo que um homem se levante dos mortos, eles não vão crer. O coração do homem não é convertido por milagres, por espetáculo, por poder que as pessoas usam para tentar manipular as massas. Há muita gente usando desses artifícios, fazendo todo tipo de coisa, até bruxaria, para levar as pessoas a se tornarem cristãs. Assusta ouvir isso. Mas algumas igrejas, alguns cultos têm se tornado uma grande sessão de terapia. As pessoas são até hipnotizadas para poder acreditar nas balelas, nas mentiras, nos enganos, nos engodos de falsos mestres, de falsos líderes. A única autoridade aqui nesse lugar, a única autoridade para nós é a palavra de Deus. Posso ouvir amém? Amém. Somente a palavra de Deus. Nós estamos aqui expondo a palavra de Deus. Nós estamos aqui preocupados com a palavra de Deus. Nós não temos outra coisa para dizer para você, a não ser a palavra de Deus. O caminho e a fórmula, e o jeito, a coisa, aquilo que vamos fazer para nos tornarmos salvos, para reconhecermos que vamos garantir a nossa vida na eternidade, é aceitando a palavra de Deus, é recebendo a palavra de Deus no coração, é se colocando diante de Deus e reconhecendo nossos pecados, é confessando a Cristo como o único Salvador da nossa vida, é rendendo-se a Deus, é reconhecendo o nosso pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e todos os que pecaram vão morrer e vão penar por toda a eternidade se não aceitarem a Cristo, se não receberem a Cristo. E o que eu e você precisamos fazer? Precisamos abrir o nosso coração e receber a Cristo, e receber a sua palavra, e viver os seus mandamentos, e sermos fiéis para com Ele, e sermos fiéis à palavra dEle. Nós não vamos para o céu porque somos bonzinhos, porque nós não somos bonzinhos. Nós não vamos por causa do nosso esforço, por sermos um bom marido, trabalhar até tarde, não descansar, trabalhar feriado. Isso não vai salvar a sua alma do inferno. Nós não vamos salvar a nossa vida porque somos piedosos, vamos à igreja. Tem que abrir o coração, tem que abandonar o orgulho e se render a Cristo. Tem que parar de achar que não precisa de Deus e render-se a Ele. Tem que parar de fugir de Deus, parar de brigar com Deus. Você não tem o dia de amanhã, você só tem hoje. Você e eu só temos hoje. Hoje é o dia que nós temos. Hoje é o dia de mudar de vida. Hoje é o dia de escolher estar do lado certo, fazer a inversão, estar junto com o Lázaro que viveu essa realidade, mas que está com Cristo. Nós precisamos escolher nessa vida estar com Cristo. Meu irmão, minha irmã, para mim está muito claro o texto. Para mim está muito clara a mensagem. A grande versão acontece quando você e eu entendemos que não são as nossas posses, não é o nosso dinheiro, não é a busca de conforto nesta vida que vai nos garantir a felicidade. A nossa felicidade precisa ser mais do que os próximos 50 anos de vida que nós teremos. Os próximos 50 anos de vida que nós teremos. Eu sempre penso nisso, eu sempre falo isso, eu sempre quero lembrar você disso. Eu quero lembrar você sempre disso, de que você não tem a sua vida na mão,
mas que Deus tem ela na sua mão e que Ele pode fazer que sua vida mude completamente. Vamos ficar de pé e vamos falar com Deus. Enquanto ficamos de pé, eu não vou fazer o apelo que a tia da minha época fazia, de quem quer aceitar Jesus e não ir para o inferno, não. Eu não vou falar com você assim, não. Mas eu quero falar com você, meu irmão, que está aqui, mas está distante de Cristo. Sabe? Você já andou mais próximo. Está distante. E se você está distante, você precisa se reaproximar. Se reaproximar não por causa do medo do inferno, mas se reaproximar porque Cristo quer cuidar de você. Porque Ele quer cuidar de você. Baixe a sua cabeça, ore, fale com Deus, cada um de nós.